Olá, pessoal! Eu sou Cláudia Maria, professora de tricô e crochê. Na aula de hoje, eu vou fazer essas duas almofadas fazendo um composê de cores e pontos diferenciado. Ficou super bacana, tá? Mas antes eu quero passar para vocês a lista de materiais. Para fazer esse par de almofadas, eu vou precisar de 2 novelos de cada cor. Eu vou utilizar o fio confete da Círculo. Ele é um novelo de 100 gramas, um tack de 476 e 210 metros, tá? Ele é super macio, o confete ele tem essas bolinhas, dando um efeito super bacana na sua peça. Então, essa cor, que é o Brita, é o 83-82, e o 80-45 é o mais clarinho, ele é o Perla, tá? Então, 2 novelos de cada cor. Vamos precisar também de uma agulha para tricô, pode ser a circular ou a reta, a número 8. Vou precisar de uma agulha de crochê 3,5 milímetros, linha para costurar os botões, tesoura e 6 botões de imã. Esses botões é para costurar, ok? Então, vamos lá dar início à nossa peça. Eu vou iniciar essa almofada colocando 52 pontos na agulha. Pontos na agulha. Agora eu vou trabalhar 2 carreiras em pontos tricô, direito e avesso. Já fiz as 2 carreiras em tricô, então eu tenho aqui, olha, um cordãozinho de tricô. Agora, vamos trabalhar num ponto bem simples, com um efeito fantástico. Eu vou fazer o primeiro ponto, uma borda, vou trabalhar ele sempre em tricô, faço 2 pontos meia e 6 pontos em ponto arroz. São um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô e um meia. Então, você vai conferir aqui, ó, ponto de borda, 2 pontos meia, 6 ponto arroz. Agora, eu repito, 2 pontos meia e 6 pontos em ponto arroz. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô e um meia. 2 pontos meia. Sempre vai dando uma conferida se você fez certinho 6 pontos em ponto arroz. 2 pontos meia e assim eu sigo até o final da carreira, mas eu volto mostrar para vocês como eu vou finalizar essa carreira, ok? Vou finalizar a carreira da seguinte maneira. Aqui eu fiz, olha, 6 pontos em ponto arroz. Vou fazer 2 pontos meia e o ponto de borda. Então, eu finalizo a carreira como eu iniciei. Viro o meu trabalho, faço o meu ponto de borda em tricô. E aqui nós vamos repetir, olha, os 2 pontos meia, que do avesso ele está para mim em tricô. 2 tricôs. E o ponto arroz, nós vamos inverter a posição deles, como ele se apresenta. Aqui ele está para mim tricô, então eu vou fazer um meia. Então, eu venho um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô e os 2 pontos tricô, que são 2 meia do lado direito. Tá? Então, agora nós vamos dessa maneira. Onde eu tenho os 2 pontos meia, ele vai permanecer em tricô do lado avesso. E aonde eu tenho o ponto arroz, eu inverto a posição deles, tá? E assim a gente segue até o final da carreira.
Finalizei a carreira, estou do lado direito novamente, e agora nós vamos repetir lá a primeira carreira. O ponto de borda, 2 pontos meia, e sigo com 6 pontos em arroz, invertendo sempre a posição deles, olha. Então, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô e um meia. E os 2 pontos em meia. Então, eu vou repetir essas 2 carreiras 6 vezes, tá? Que agora sempre, ó, o tricô do lado avesso, né, onde eu tenho esses 2 pontos meia, e do lado direito ele continua meia e sempre invertendo o ponto arroz. 6 carreiras e já volto com vocês. Já fiz as carreiras, olha, 6 carreiras. Então, agora, onde eu tenho esses 2 pontos meia, nós vamos trabalhar ele como se fosse uma cestaria, passando por baixo e por cima do cordão de tricô que nós vamos fazer agora. Então, como nós vamos fazer? O meu ponto de borda. E aqui, olha, eu tenho 2 pontos meia, então eu vou trabalhar eles em tricô. E sigo a carreira em tricô, até chegar lá nos 2 pontos meia. Então, esses 2 pontos meia vão permanecer meia, tá? Então, um eu vou fazer com 2 tricô, o outro 2 meia. Então, aqui eu faço 2 pontos meia. Sigo em tricô e os 2 pontos meia seguinte também em tricô. Então, vamos, olha, tudo em tricô. Aqui eu tenho os 2 pontos meia, trabalho eles em tricô e sigo até lá no próximo 2 pontos meia. Cheguei aqui, 2 pontos meia. Agora, eu trabalho esses 2 em tricô, esses 2 meia. Mas vamos em frente, tudo em tricô. Então, essa carreira vai ficar dessa maneira. 2 pontos meia eu trabalho em tricô, os 2 pontos seguintes em pontos meia, para dar o efeito de cestaria, como se estivesse passando um por cima dos cordões de tricô e o outro por baixo. Então, olha, como aqui eu trabalhei 2 tricôs, o próximo 2 meia. Agora, eu sigo tudo em tricô, inclusive os 2 pontos meia e o de borda. Virando o meu trabalho, eu vou continuar em ponto tricô. Aonde eu tenho aqui, olha, aqueles 2 pontos que eu fiz ele em meia, ele tá para mim em tricô, então eu continuo com eles em tricô, tá? Então, essa carreira praticamente é tudo em tricô, tá bom? Então, o avesso não tenho que se preocupar, volta tudo em tricô. Olha, finalizei essa carreira do avesso, que é tudo tricô. Então, agora eu vou repetir novamente a primeira carreira. Vou iniciar com tricô. E vamos até chegar lá nos 2 próximos pontos em meia. Aqui, olha, tá vendo? Esses 2 pontos meia permanecem. Agora, eu trabalho todo o tricô até chegar nos 2 pontos meia. Todo tricô, 2 pontos meia. E volto o avesso, tudo em tricô, ok? Então, vamos continuar essa carreira e voltar tudo em tricô. Olha como fica super interessante esse ponto. Então, aqui, olha, você vê os 2 pontos meia, né? Não tem o cordão de tricô. E aqui
ele encerra dando a impressão que passou por baixo. Aqui é a mesma coisa, tá vendo os 2 pontos meia, que vai dar a impressão que passou por cima dos cordões. Agora, nós vamos voltar lá na primeira carreira, fazendo o ponto de borda, 2 pontos meia, 6 pontos em ponto arroz. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô e um meia. Cheguei aqui nos 2 pontos meias, ele permanece 2 pontos meia. E assim eu sigo, olha, fazendo os 6 pontos arroz e os 2 pontos meia. Vamos repetir novamente 6 carreiras. Aí eu volto a mostrar para vocês como nós vamos fazer essas 4 carreiras em tricô, ok? Que agora é só repetição, gente. Já fiz as 6 carreiras, onde tenho pontos arroz e ponto meia. Agora, nós vamos trabalhar as 4 carreiras em pontos tricô. Então, nós vamos inverter a posição. Onde eu trabalhei os 2 pontos meia, eu vou trabalhar eles em tricô. E aonde eu trabalhei, olha, por cima dos 2 pontos meia, eu fiz tricô, ele vai permanecer ponto meia, dando assim, olha, a impressão de que passou por cima, agora ele vai passar por baixo. E aqui ele passou por baixo, né? Fiz os cordões e aqui ele permaneceu. Então, agora ele vai passar como se fosse por cima desses cordões. Então, nós vamos só inverter a posição. Vamos continuar tudo em tricô. Então, eu fiz o ponto de borda, 2 pontos meia, sigo em tricô. Chegando aqui nesses 2 pontos meia, você vai prestar sempre bastante atenção. Se aqui, olha, ele permaneceu em meia, então agora ele vai ser trocado, vai ser ponto tricô, tá certo? E assim a gente vai invertendo, ó, trabalhando tudo em tricô e observa sempre a carreira anterior do cordão de tricô, a posição que esses 2 pontos meia permanecem. Aqui eu fiz tricô, então agora eles vão permanecer meia, tá? É só invertendo, então, essa posição. É só agora, gente, prestar atenção pra gente ir invertendo a posição deles. Olha, vai ficar um efeito super bacana, tá? Então, eu vou fazer agora as 4 carreiras em tricô e depois a gente vai voltar novamente aqui na primeira carreira, que são os pontos arroz e o ponto de 2 pontos meia, tá bom? Então, agora é só repetição. Mas vamos lá. Depois que eu fiz as 4 carreiras de tricô, eu trabalhei mais 6 carreiras em ponto arroz e os 2 pontos meia. Agora, nós vamos repetir novamente as 4 carreiras em tricô, só que nós vamos repetir, olha, essa carreira, olha, nessa posição. Então, em cima desses 2 pontos meia, vou fazer tudo tricô. E esses 2 aqui, olha, vai permanecer tricô, tá? Porque nessa carreira nós invertemos. Então, nós só repetir, olha, essa posição dessa carreira, tá? Então, agora nós vamos trabalhar dessa maneira, repetindo, olha, a posição desses pontos em tricô e depois a posição desses pontos em tricô, tá? Então, agora é só repetição até você chegar no tamanho ideal da sua almofada. Eu só vou dar uma adiantada e já volto com vocês. Eu trabalhei 40 centímetros, olha como ficou super bacana esse ponto. Por que 40 centímetros? Porque eu tenho 40 centímetros na largura. Então, eu vou fazer uma almofada quadrada, 40 por 40, tá? Agora, eu vou trabalhar as 4 carreiras em pontos tricô, para a gente poder encerrar aqui. Então, eu vou trabalhar, olha, carreiras em tricô, direto, tá? São 4 carreiras, contando o direito e o avesso. E depois nós vamos arrematar todos esses pontos.
Já fiz, olha, as 4 carreiras em tricô, agora eu vou arrematar todos os pontos. Sempre fazendo um tricô, passando o outro por cima. Faz um tricô e passa o primeiro por cima. Procura não ajustar muito esse ponto, porque nós vamos fazer o acabamento. Já arrematei, olha, todos os pontos. Então, temos aqui ó, um lado da almofada. Agora, eu vou fazer o outro lado tudo igual, porque eu quero fazer um acabamento lateral com carreiras de crochê, tá? Para ficar um pouco assim diferente a nossa almofada, tá bom? Então, eu vou fazer o outro lado e já volto com vocês. Já fiz o outro lado. Então, agora, olha, eu arrematei os pontos, mas eu não cortei o fio, porque eu já vou começar a fechar as laterais. Então, eu vou pegar, olha, o outro lado que já está pronto, vou posicionar aqui, ó, avesso com avesso. E essa argolinha aqui, olha, que eu arrematei os pontos, vou aproveitá-la e vamos já fechar aqui, ó, com um ponto baixo. Então, eu vou pegar, olha, de um lado, vou lá do outro lado e faço um ponto baixo. Procura, olha, alinhar os pontos para que a sua peça não fique torta, tá? E assim a gente vai, olha, pega de um lado, olha bem do outro lado, olha na mesma direção e faz o ponto baixo. Pontinho por pontinho. Então, eu vou fechar, olha, essa lateral, o fundo e essa outra lateral. Aqui eu volto com vocês para mostrar como eu vou fechar aqui, que é a abertura da almofada. Já fechei a almofada com ponto baixo e cheguei aqui, olha, na parte superior. Agora, eu vou fazer carreira de ponto baixo separadamente, tá? Então, eu venho aqui e continuo com pontos baixos. Cheguei aqui, olha, no cantinho, e agora eu vou contornar a almofada com pontos de leque. Da onde eu estou parada, eu já laço a agulha, pulo 2 pontos baixos, entro aqui no terceiro e faço um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Tudo no mesmo espaço. Pulo 2 pontos da base e prendo num baixo. Laço a agulha, pulo 2 pontos da base e faço outro leque. 2 altos, uma correntinha e 2 altos. E um ponto baixo, pulando 2 da base. Então, olha, vamos contornar para dar esse acabamento na almofada. Lembrando a vocês que quando chegar aqui no canto, você fazer um leque bem no cantinho, tá? E assim a gente segue todo o contorno da almofada, inclusive nessa parte aberta aqui também. Depois eu faço o ponto baixo desse outro lado, ok? Então, eu vou dar essa adiantada e já volto. Já fiz todo o acabamento de biquinhos de crochê à volta da almofada, ficou dessa maneira. Do outro lado, ficou aqui a abertura e desse lado, olha, eu não fiz os biquinhos, tá vendo? Só os pontos baixos. Como eu vou fechar essa almofada? Eu vou colocar esses botões de imã que ele é costurado, tá? Então, você vai localizar aqui a posição, você vai vir aqui, olha, e com uma agulha e uma linha de costura, você vai costurar esse botão. Olha, ele tem
esses orifícios aqui, olha, que dá para você costurar. Então, você prende aqui o botão e depois, olha, esse outro par desse lado. Aí, você fecha a almofada. Olha que interessante que fica. Você pode pôr 2 ou 3 botões, não tem problema. Aí, ela vai ficar bem fechadinha. Depois, só colocar o enchimento, ok? Costurei já os 2 botões. Aí, olha, ele fecha com facilidade. Tá? Aí, você tem a almofada fácil de você tirar a capa para você lavar, tá certo? Olha como fica super bacana essa peça. Então, eu vou fazer o par dessa almofada que eu fiz na cor perla com a cor brita. Então, vou iniciar com a mesma quantidade de pontos, o mesmo padrão de pontos, fazendo 3 quadrados. Depois, eu vou dar uma mudada na sequência dos pontos. Então, eu vou colocar, porque é tudo repetição, eu vou colocar os pontos, fazer 3 quadradinhos e volto mostrar para vocês. Já fiz, olha, os 3 quadradinhos. Estou parada aqui na sequência dos pontos em tricô, formando os cordões de tricô. Então, o que eu vou fazer agora? Aqui, esses 3 primeiros quadrados vão permanecer. Desse outro lado, eu vou mudar, tá bom? Então, vamos lá. Como eu estou na carreira onde eu faço os pontos tricô, eu vou seguir a mesma sequência, olha. Então, aqui vai permanecer os 2 pontos meia. Então, eu faço o ponto de borda, 2 pontos meia. Agora, eu sigo em tricô, tá? Eu vou fazendo tricô, passo por cima desses 2 pontos meia, até eu chegar lá onde inicia o terceiro quadradinho. Olha, cheguei aqui, tá vendo? Aqui tem que permanecer os 2 pontos meia, porque aqui foi passado por cima. Então, agora, olha, eu tenho 2 quadradinhos. No terceiro quadradinho, eu vou fazer os 2 pontos meia. E agora, olha, eu vou trabalhar todos esses pontos restantes em tricô. Esqueço a sequência aqui, olha, desses pontos meia. Então, vamos até o final em pontos tricô. Finalizei a carreira, agora eu viro o meu trabalho e volto o avesso tudo em tricô. Estou do lado direito novamente e eu vou repetir essas 2 carreiras, tá? Aqui eu acompanho os pontos, olha, 2 pontos meia. E sigo o tricô até eu chegar lá aonde inicia os 2 pontos meia e segue em tricô. E volto o avesso tudo em tricô. Então, aqui eu já tenho os 2 cordões de tricô. Nessa lateral, eu vou seguir com esses 2 quadrados até eu chegar aqui nessa direção dos 2 pontos meia. Os pontos restantes, eu vou trabalhar somente em ponto arroz. Esqueço esse padrão de pontos, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui com o ponto de borda, 2 pontos meia, 6 pontos em ponto arroz, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu faço 2 pontos meia, mais 6 pontos arroz, olha, 6, faço esses 2 pontos meia. E agora, eu sigo
tudo em pontos arroz, tá? O avesso eu inverto a posição dos pontos e aqui eu acompanho os pontos também, invertendo aonde eu tenho ponto arroz, tá? Então, eu sigo aqui, olha, um tricô, um meio, um tricô, meia, até o final da carreira. Finalizei a carreira, viro o meu trabalho. E agora, eu inverto aqui a posição dos pontos. Aonde eu tenho ponto tricô, eu faço meia. E aonde eu tenho meia, eu faço tricô. Vou seguindo até eu chegar aqui, onde eu tenho, olha, os 2 tricôs, ponto arroz e sigo, tá? Aqui eu tenho que acompanhar os pontos. E aqui onde eu tenho ponto arroz, eu inverto a posição deles. Olha, voltei, estou do lado direito novamente. Então, olha, esses 2 quadradinhos, eles vão permanecer até eu chegar aqui onde inicia o terceiro, tá? Então, eu vou seguir com o mesmo padrão, com a mesma quantidade de carreiras, para dar essa sequência, formando esse barrado num L, tá? E o restante dos pontos, sempre agora eu vou trabalhar eles em ponto arroz, até eu atingir os 40 centímetros, que é o tamanho que eu desejo da almofada, ok? Então, eu vou dar essa adiantada e volto a mostrar para vocês. Já trabalhei 40 centímetros e agora eu vou fazer as 4 carreiras em tricô para a gente poder finalizar esse lado da almofada. Eu estou parada aqui onde inicia esses cordões de tricô. Então, vamos lá, nós vamos trabalhar com todos os pontos em tricô. 4 carreiras, contando o direito e o avesso. Então, eu vou fazer as 4 carreiras e já volto com vocês. Já fiz, olha, os 2 cordões de tricô, então, agora eu vou arrematar todos os pontos. Eu faço 2 pontos tricô, pego o primeiro, passo por cima. E assim a gente segue, olha, sempre quando tiver 2 pontos na agulha da mão direita, tiro um por cima. E vou continuar até o último ponto. Arrematei todos os pontos. Agora, eu vou cortar esse fio e fazer o outro lado da almofada tudo igual, tá? Com a mesma quantidade de pontos, esse padrão diferente de pontos, para eu montar a almofada, ok? Então, eu vou fazer o outro lado e volto para a gente fazer a montagem. Já fiz, olha, o outro lado da almofada também. Tá vendo? Olha, tô com as 2 partes prontas. Vou posicionar, olha, avesso com avesso. E dessa última parte, eu nem cortei o fio. Porque com a agulha de crochê, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos, esses 3 lados, deixar essa parte, olha, superior aberta, tá bom? Como nós fizemos com a outra cor. Então, eu vou vir aqui. Pego do outro lado da almofada e faço ponto baixo. E assim eu vou, olha, de um lado, do outro, e fecho no ponto baixo, tá? Então, vamos fechar esses 3 lados pra gente finalizar com o lequinho. Já fechei, ó, os 3 lados da almofada. E essa parte aqui, ó, onde ficou a abertura, eu vou fazer também uma carreira de pontos baixos. E depois iniciar aqui o contorno com o lequinho, como eu fiz nessa outra cor, tá? Vamos finalizar com esse lequinho, tudo igual, tá? Inclusive nessa parte da abertura também, ok? Então, eu vou fazer agora a carreira de pontos baixos e o lequinho, como eu fiz na outra almofada, e já volto com vocês.
Estou fazendo, olha, a carreira de pontos baixos, contornando a abertura aqui da almofada. Finalizei já, olha, essa carreira com os lequinhos, dando esse acabamento bem bacana. E agora, olha, eu vou posicionar os botões de imã e costurar, como eu fiz na almofada anterior, tá? Aí a nossa almofada vai ficar pronta. Já costurei os botões e agora é só colocar o enchimento. Aí você vem, coloca o enchimento e fecha com os botões. Coloquei o enchimento nas duas almofadas e assim elas ficaram prontas. E eu espero que vocês tenham gostado.